Oi, boa noite. Estamos começando mais um culto semanal de louvor de adoração aqui. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Nosso ano está quase acabando e hoje é a última quarta-feira do mês de novembro. Se você tem acompanhado até aqui, você está lembrado que é o mês da música. E nós temos nas outras semanas conhecido histórias de hinos e de cânticos que nós cantamos nas nossas igrejas. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos aprender um cântico novo que nós vamos cantar novamente no domingo no nosso culto, para aí assim todos juntos terminarmos de aprender. Vamos começar a aprender hoje. Domingo a gente termina de aprender lá no nosso culto. Espero você lá para cantar com a gente, com alegria, esse cântico que fala que Jesus é o Rei da igreja. Ele é o nosso Rei. Você vai ouvir agora e eu vou te sugerir que você ouça, volte o vídeo um pouquinho, ouça novamente para você aprender, ok? E aí domingo lá nós vamos cantar com alegria. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar num só coro, a proclamar cantando bem alto que tu és o Rei. É assim que é bom louvar o nosso Deus, maravilhoso Rei. Vamos cantar então. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor. A estrela da manhã, ao Rei
Olá meu irmão, olá minha irmã, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. É um prazer estar com você nesse momento. Talvez você esteja me assistindo pela TV, pelo celular ou pelo computador. Seja bem-vindo ao culto da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Eu sou o pastor Alex e hoje nós vamos estar falando sobre adoração. Hoje nós vamos estar continuando, ou na verdade finalizando o nosso mês da música, o mês que nós celebramos ao Senhor por esta grande ferramenta que Ele nos concedeu, um mês que trabalhamos durante todo esse mês falando sobre histórias de belas canções, sobre histórias de belos hinos que adoram ao Senhor, que louvam o nome do nosso Criador. E bem, já indo diretamente para a nossa reflexão, o texto que eu escolhi é um salmo. Salmos, como os irmãos sabem, é um conjunto de livros poéticos, na sua grande maioria um conjunto de canções ao Senhor, um conjunto de louvores ao nome do Senhor. E o salmo que eu escolhi talvez seja muito conhecido seu. É o salmo de número 95. Eu vou estar fazendo a leitura do verso 1 até o verso 6. E o salmo vai estar dizendo o seguinte: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formam a terra seca. Venham, adoremos, prostemos e ajoelhemos-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Bem, eu acho muito interessante, porque da última vez eu estive falando com os irmãos, quando nós estávamos abrindo o nosso mês da música, nós falamos do motivo do por qual devemos adorar ao Senhor. Ali naquela oportunidade falamos sobre quem Deus é, falamos sobre a sua grande maravilha, falamos sobre a essência daquele que é totalmente incalculável para nós, todo aquele que é o totalmente outro, como diria Karl Barth, muito além do que eu e você podemos pensar, muito além do que eu e você podemos mensurar, ele simplesmente é. E aí nós encontramos naquela oportunidade, quando falávamos sobre o encontro daquele que é o totalmente outro, aquele que simplesmente é, aquele que é criador de todas as coisas, aquele cujo qual todas as coisas foram feitas por meio dele, para a glória dele e com a autorização dele. Nós encontramos a figura de Jesus indo buscar uma mulher samaritana em meio a uma situação muito difícil, socialmente falando, e nós conseguimos encontrar como esse ser totalmente outro se fez homem como eu e você, para estarmos juntos, para morrer por nós na cruz do Calvário. E o salmista aqui ele vai por um caminho muito parecido, porque quando nós falamos sobre adoração, quando nós falamos sobre a salvação que o Senhor nos concede, quando nós entendemos por que devemos adorar ao Senhor, por que devemos render graças ao Senhor, nós também estamos falando sobre 3 pontos muito interessantes que o salmista vai estar trabalhando. O primeiro deles é reconhecer quem Deus é. E aí novamente eu vou dizer, reconhecer quem Deus é. É algo que tem e precisa ser fundamental para mim e para você, pois dessa maneira nós conseguimos entender, nós conseguimos mensurar tudo aquilo que nós fazemos através das nossas ações, através da nossa adoração, através da nossa busca. Entender que Deus é o autor de toda a criação, como o salmista vai estar falando aqui no texto, que toda a criação pertence a Ele, toda a criação está na palma de suas mãos. Tudo aquilo que se fez não é nada, mesmo aquilo que parece ser muito e muito grande para nós,
não é nada para o nosso Salvador, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Então, reconhecer quem Deus é, entender quem Ele é e tudo aquilo que Ele faz, eu acho que é um dos pontos mais importantes para o nosso entendimento sobre como devemos adorá-lo, sobre essa reflexão que eu e você precisamos ter sobre adorar ao Senhor constantemente com as nossas vidas. Um segundo ponto que eu acho muito interessante, e aí é onde nós conseguimos convergir dois ministérios de ação lá de nossa igreja, é que nós precisamos, e é importante demais, esse reconhecimento ter uma relevância em nossas vidas, uma convicção, gerar em nós uma convicção tão forte que nos gera uma convocação a outras pessoas. O salmista está adorando ao Senhor por quem Ele é. O salmista está aqui entregando a sua adoração a Deus, mas ele em todos os momentos convoca outras pessoas a estarem juntos com ele. O primeiro versículo já começa com uma ordem: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Ele já convida todos aqueles que podem, todos aqueles que o escutam, todos aqueles que estão lendo o que ele escreve, para estarem junto dele, adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Então essa convocação, ela precisa fazer parte da nossa adoração. Esse entendimento, como eu disse no primeiro ponto, de quem Deus é, e essa missão, essa inclinação a convocar todos aqueles que estão ao nosso redor, de conhecer quem Deus é e adorar a Deus e engrandecer o nome dele, é algo que é fundamental para mim e para você. E aí já o terceiro ponto, que é importante demais para a nossa fala aqui, como nós conseguimos perceber dentro do texto, a presença da música dentro da ideia da adoração. Eu acho que eu falaria muito, ou poderia falar muito sobre isso, mas já durante todo esse mês de novembro, muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram pregadas, muitas coisas foram faladas, ensinadas, e eu acho muito interessante pararmos para pensar e raciocinar como Deus nos concede uma ferramenta de criação, como o Criador de todas as coisas concede aos seus filhos a possibilidade de criar outras coisas. E aí, quando eu digo criar aqui, eu estou falando sobre dar vida a canções, melodias, e como isso é importante, e mesmo dentro de seus mínimos detalhes, talvez nós deixamos isso escapar em diversos momentos. Deus nos concede um pouco da sua natureza. Deus nos concede a possibilidade de criar algo. Deus nos concede a possibilidade de dar vida a algo, mesmo que uma melodia, mesmo que uma canção, mesmo que uma junção de sons que geram ali algo que é agradável aos ouvidos de algumas pessoas, mas que nós sabemos, e nós temos insistido e falado muito sobre isso durante todo o decorrer desse mês, é algo que gera não só em mim, mas não só em você, em todos aqueles que escutam sentimentos diferentes. Tem a possibilidade de auxiliar as pessoas, tem a possibilidade de cuidar das pessoas. A musicoterapia tem se desenvolvido muito como uma ciência. Nós entendemos e sabemos que a música, ela tem a possibilidade de mover o sobrenatural, como o nosso pastor bem tem lembrado diversas vezes, quando falamos, por exemplo, um dos muitos exemplos que nós encontramos no texto sagrado, que Davi foi chamado pelo rei Saul para poder estar tocando harpa, e toda vez que ele tocava essa harpa, o espírito maligno que incomodava Saul se acalmava, e toda aquela situação se tornava uma situação menos perigosa, uma situação de menos risco para tanto Davi quanto todos aqueles que estavam ao redor de Saul. E nós entendemos que a música tem essa possibilidade de mover esse sobrenatural através da ação
dos filhos de Deus, da criação de Deus, quando eles estão louvando ao Senhor, quando eles estão agradecendo ao Senhor, quando eles estão engrandecendo o Senhor. É muito interessante, porque em todas as passagens que nós temos sobre a presença de Deus, e quando nós falamos sobre Deus, principalmente fazendo referência aqui ao texto de Isaías capítulo 6, vai dizer que os anjos, os seres viventes, lá no livro de Apocalipse, adoram ao Senhor, dizendo sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, entre outros níveis de adoração que acontecem no mundo sobrenatural. Então, entender que a música é algo tão importante assim, nos traz e nos remete a essa reflexão de o quanto eu e você precisamos nos dedicar todos os dias a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a compreender que nós precisamos convocar outras pessoas para louvar ao Senhor, e que nós temos uma ferramenta tão preciosa, tão valiosa em nossas mãos, que é a música, e que pode ser utilizada de diversas maneiras para adorar ao nome daquele que é digno de toda a adoração, de toda a honra, de todo o louvor, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.
irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, o encontro do meio da semana, sempre com corações gratos e alegres por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode adorar o Senhor, você viu aí o pastor Alex, a Rose também. Apenas um comentário desse texto que vocês leram, de Timóteo, capítulo 1, no finalzinho, no capítulo 6, melhor dizendo, quando o apóstolo Paulo está dando algumas instruções finais e ele fala assim: guarda o teu mandato, né? Guarda o mandamento, guarda a missão de forma imaculada, ou seja, que não tem mácula, que não tem sujeira, que não tem mancha, de forma irrepreensível. Aleluia! Essa orientação que Paulo deu a Timóteo é a mesma para nós e que Cristo deu aos seus apóstolos. E a Igreja de Jesus caminha há 2000 anos na terra, pregando esta verdade, levando a salvação às pessoas. Esse mandato é de todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você foi salvo por Jesus, se você é discípulo de Jesus, você está nesse mandato e continue vivendo uma vida de obediência, de santidade, honrando o nome do Senhor. Queridos, chegamos no final do ano, último mês, dezembro. Aleluia! 2023, um ano muito abençoado para a nossa igreja, de muito trabalho, de novos irmãos que chegaram, um crescimento gradativo, um tempo de paz, de comunhão, de investimento na nossa amizade, do nosso relacionamento fraterno e seguindo a nossa missão. Completando então 90 anos. No próximo domingo, nós estaremos juntos, se Deus assim permitir, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, encerrando o nosso trimestre, ok? Se você é aluno da EBD, às 10 horas, culto de celebração, ceia do Senhor, relembrando a ressurreição de Jesus. Estarão conosco o pastor Paulo e irmã Márcia, que coordenam a Cristolândia, lá em Campo Grande, e estará conosco o coral Cristolândia. Então, será um culto missionário, queridos. Nós estaremos afirmando o nosso compromisso com a obra missionária, ok? Nos próximos anos que Deus nos permitir viver e juntos aqui na PIB de Cascadura. Começamos as obras, aleluia. Estou aqui agora na igreja, estão raspando tudo, tirando a tinta velha, vendo o madeiramento velho. Nossa, um monte de gente trabalhando aqui, está uma coisa boa. Muita poeira, muita sujeira, mas vai ficar muito lindo o nosso auditório, todo modernizado, com cores mais atuais, com iluminação de LED, coisa boa. Estamos na campanha de oferta de amor. Se você não participou ainda, aproveite esse momento, vai aparecer o Pix, não deixe. É uma oferta de sacrifício, é de amor, é um presente para a nossa igreja nesses 90 anos. Correto? Temos muitos desafios pela frente, mas a obra do Senhor, aleluia por isso, e Ele sempre vai nos conduzindo com coragem, com fé e esperança. Ok, queridos? Até domingo, se Deus permitir. Um grande abraço, fiquem na paz e até lá.